Então sou eu. Valeu, gente. Boa tarde, pessoal. Cutuca quem está do seu lado, vê se ele já dormiu. Ainda não? Quantos tiveram um bom momento de almoço aí? Quantos podem glorificar a Deus? Que bom que vocês voltaram. Glória a Deus. Que bom estarmos tendo esse tempo juntos aqui. Gente, duas coisas que eu quero reforçar com vocês aqui. A primeira delas é que daqui a pouco a gente vai ter o talk aqui, as perguntas e respostas, que é um tempo muito rico. E você pode fazer sua pergunta já agora, pode colocar ela nessa caixa aqui, não é? E o pessoal também aí vai recolher, pode pôr lá atrás. Então, se você tem com a sua pergunta, vamos fazer o seguinte, já faz a sua pergunta aí agora já. Aproveita do que você ouviu, já para a gente poder ter um tempo precioso. Aí só escreve a pergunta, dobra ela no papelzinho, levanta a mão que o pessoal vai buscar aí agora, vai retirar aí com você. Ok? Então vamos fazer todo mundo as perguntas. Quando você está escrevendo a pergunta, deixa eu só lembrar, nosso devocional está ali. E o devocional ele é um instrumento muito poderoso que nos ajuda a criar uma disciplina de leitura, meditação e conhecimento da palavra de Deus. A gente procurou fazer um devocional que fale nas diversas áreas da vida ao longo de cada dia, construindo uma dieta espiritual para um ano. E eu acredito que isso vai fazer muita diferença na sua casa, colocando isso sobre a sua mesa e debruçando nas escrituras todos os dias. O poder do pouquinho, revolucionando sua vida em um ano, está ali na saída. Então no intervalo aproveite também, pegue ali, temos os últimos, para que você também possa desfrutar desse conhecimento e caminhar conosco. O hábito é mais poderoso que o desejo. Às vezes a gente quer melhorar, quer fazer as coisas, mas é o hábito que a gente desenvolve que transforma a nossa vida. Então, no finalzinho, eu vou ter uma alegria de dar um autógrafo ali, fazer uma dedicatória para você, para a gente lembrar desse momento também. Ok? Quem já fez a pergunta aí? O pessoal vai recolher agora? Só acena aí, o pessoal vai recolher as perguntas aí para depositar lá no... Vai ter um sorteio, a pergunta sorteada vai receber um prêmio. Amém? Que bom, que é bom, que é bom. É isto? Glória a Deus. Vamos lá? Mais uma vez, volta comigo para o livro do Gênesis. Obrigado, meu querido, Deus te abençoe. Amém. Que bom. Livro do Gênesis, capítulo de número 6. Livro do Gênesis, capítulo de número 6. À medida que você for abrindo, vai glorificando a Deus, exaltando o nome de Jesus, o nome de Jesus, falando com Deus, pedindo a Ele sabedoria, entendimento. Eu sei que o Senhor vai trabalhar em nosso coração. Pai, nós queremos entregar este tempo nas Tuas mãos, queremos bendizer ao Senhor neste lugar e exaltar o Teu santo nome. Queremos glorificar ao Senhor, ó Deus, pela vida dos nossos irmãos, desses casais, ó Deus, que se colocaram em Tua presença para buscar ao Senhor e ouvir a Tua voz. Que na casa, no lar deles venha, Senhor, um derramar do Teu Espírito e que a palavra aqui liberada, Senhor, possa ser uma palavra de transformação e de mudança para a vida. Que eles possam experimentar, ó Deus, o toque do Senhor nesta hora. Declaramos que Satanás está derrotado, seus intentos são frustrados e nenhuma obra maligna vai prevalecer, pois os anjos do Senhor já estão ao nosso redor. Pedimos que a Tua palavra flua como um rio, Senhor, e ela traga respostas aos que buscam em Tua presença. Que essa tarde seja proveitosa, abençoadora e transformadora em nome de Jesus. Pai, nós pedimos assim por cada casal, cada família aqui representado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Diga comigo, uma família diferente. Levante a sua mão e diga, a minha família será uma família diferente. A Bíblia diz que Deus vai manifestar a diferença entre quem o serve e quem não o serve. Posso ouvir um amém? Sua casa vai ser diferente. Seus filhos vão ser diferentes. Seu destino vai ser diferente. Seu caminho vai ser diferente. Alguém pode levantar a mão e dizer um sonoro amém? Amém.
Eu creio nessa palavra. E a Bíblia vai mostrar a diferença na vida de famílias ao longo de sua história. E uma delas é a família de Noé. Eu quero que você observe comigo, capítulo de número 6, verso de número 1 em diante. Eu vou ler. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhes nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos eram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E os homens também, os animais grandes, animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé encontrou o favor do Senhor. A sua família vai encontrar o favor de Deus. Você está pronto para isso? É curioso que Jesus vai associar os últimos dias aos dias de Noé. Portanto, os nossos dias são dias semelhantes aos dias de Noé. Os dias de Noé são dias conturbados, onde Deus vai usar uma expressão de arrepender-se de criar o homem, de desistir, usando uma expressão mais humana, de não querer continuar essa relação. É incrível isso, como Deus se revela a nós. O texto onde Deus diz se arrepender, não querer mais continuar insistindo com o homem, olha o que Deus diz: até quando eu vou contender com o homem para sempre? Cansei dessas discussões, cansei das nossas brigas, cansei de falar uma coisa e o homem fazer outra. Eu me arrependo de ter feito o homem. Me parece um casal em crise. Não parece? Deus e a humanidade se divorciando. Deus dizendo assim: não dá mais não. Eu não aguento mais vocês. Olha, até quando que a gente vai discutir esses assuntos? E eu comecei a ler isso. E existe uma expressão na teologia que ela é muito importante para decifrar alguns textos. Me permita sair do tema, explicar o texto e volto para o tema, ok? Existe uma expressão na teologia que é a antropopatia, que é quando de alguma maneira a gente tenta dar uma expressão, um sentimento humano para Deus. Então, por exemplo, quando eu uso a expressão Deus tem ciúmes, eu estou atribuindo um sentimento humano a Deus para que eu possa de alguma maneira entender o que Deus está sentindo. Quando Deus diz aqui: me arrependi de ter feito o homem. Ora, como é que um ser onisciente que sabe todas as coisas vai se arrepender de alguma coisa? Que faz tudo perfeito. Mas ele introduz essa palavra, olha, arrepender, para você entender qual era o sentimento do coração. É a mesma coisa, uma palavra semelhante na teologia, é o antropomorfismo. O que é isso? É quando eu atribuo uma forma humana a Deus. Vamos dizer assim, a mão de Deus. Deus tem mão? Não tem. Os pés de Deus. Deus tem pé? Não tem. Deus é espírito. Mas eu uso essa expressão
para tentar trazer Deus, né, para o homem. Há um conceito que eu gosto muito. O ser humano coloca máscaras para se esconder. Deus é tão glorioso, que Ele coloca máscaras para se revelar. Tão extraordinário que Deus é. Então, nesse texto, o que esse texto está dizendo para nós? Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus se arrepende? Não. Mas Ele usa essa expressão para que eu e você possamos entender o que passava no coração de Deus. Pegou a ideia? Então estas expressões, quando diz Deus tem ciúmes, Deus se arrependeu, o que acontece? Ela está tentando trazer um sentimento humano, atribuindo a Deus para a gente entender o contexto. Ou quando diz a mão de Deus, o pé de Deus, o olho de Deus, o que ele está dizendo? A boca de Deus. Eu estou dando uma forma humana para eu entender. Também por aqui? Então voltemos. O que o texto está dizendo? Vamos lá, só ler de novo. Deus olhou a humanidade e falou assim: pô, eu cansei dessas discussões. Cansei de falar aí no seu ouvido. Já estou por aqui. Estou por aqui. Desisto. O que eu quero dizer? Deus sabe. Põe a mão no ombro aí. Põe a mão no ombro aí. Fala assim, Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe o que a gente sente. Deus sabe onde dói. Deus sabe como é. Portanto, eu não sei o que você está passando no teu casamento, mas eu posso te dizer, Deus sabe. Deus sabe. Deus, em algum momento na sua relação com a humanidade, falou assim: gente, não dá mais. Gente, até onde a gente vai com isso? E eu vou te dizer, Deus sabe. Deus sabe o que você sentiu, Deus sabe como você passa, porque Deus conhece dores, Deus conhece a dor do desprezo, Deus conhece a dor de ser ignorado, Deus conhece a dor da ofensa, Deus conhece a dor da traição, e eu quero te dizer, Deus sabe. Deus sabe como você se sente, Deus sabe as dores que você passou, e Ele sempre tem um caminho. E se Deus conseguiu conduzir e reatar com a humanidade, deixa eu te dizer, Ele também pode te conduzir por um caminho para reatar teu casamento hoje aqui, para a glória de Deus. Observe então, que Deus vai abrir o texto no verso 1, mostrando que os homens casaram mal. Toda essa crise dos dias de Noé começa com casamentos desequilibrados, desencontrados. Ou seja, o casamento se torna a bênção ou a maldição. O texto está dizendo que conforme o homem foi contraindo matrimônios, longe de Deus e da vontade de Deus, o mundo foi se tornando insuportável. Então, o inverso também vale. Se a gente começa a contrair matrimônios, debaixo da graça de Deus, e debaixo da bondade de Deus, e debaixo do amor de Deus, o mundo vai se tornar um lugar. Por isso eu quero liberar uma palavra sobre vocês. Nós estamos em um momento de fazer uma escolha. O mundo sopra o vento em uma direção, onde os casamentos vão se deteriorando, perdendo poder, perdendo presença, perdendo propósito, mas o Espírito sopra numa outra direção, onde os casamentos são restaurados, fortalecidos e abençoados pelo poder do Senhor. Quem pode dar um glória a Deus e um aplauso ao Senhor por isso? O Espírito Santo está restaurando casamentos. Agora, qual o segredo do texto? Vamos lá. Deus vai dizer o seguinte: cansei. Mas quando Ele olha, Ele encontra, no meio da humanidade perdida, uma família. Uma família. E a Bíblia diz que Deus achou graça. Deus achou
graça. Uou. Deus olhou para tudo de ruim, mas encontrou um ponto que valia a pena. Deus olhou para uma humanidade corrompida, mas encontrou uma família que disse assim: não está tudo perdido. Às vezes a gente olha e a gente vê aquela imensidão, e a gente vê tanta coisa ruim, e aí Deus então olhou e falou assim: opa, tem uma família boa ali, tem um casal criando seus filhos, tem um casal criando uma família, ainda tem esperança. Pastor, onde é que eu entro nisso? Tem um olhar de Deus sobre a tua casa. Quando você veio para esse encontro, você atraiu o olhar de Deus para a tua família. E ainda que tudo pareça perdido, Deus sabe encontrar aquele ponto de esperança em nossa vida. E eu queria declarar essa palavra aqui hoje: tem um ponto de esperança. Deus sabe onde encontrá-lo. Quem pode levantar a mão e dizer amém? Veja que o divórcio tratado na Bíblia por Jesus vai entrar por esse mesmo caminho. Quando as pessoas começaram a procurar Jesus e perguntar para ele: olha, qual o motivo do divórcio? Me dê um motivo para divorciar, que seja legal para divorciar, que seja aceito para o divórcio. Jesus vai olhar e vai dizer o seguinte: ei, você não leu no princípio? Então começa, meus amados, que a gente vai escapar do divórcio lendo a Bíblia, lendo a palavra, lendo como Deus planejou. Ele falou: no princípio criou Deus macho e fêmea, homem e mulher, e disse: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e já não serão mais dois, mas uma só carne. Ou seja, Deus está dizendo: eu sei onde encontrar. Eu sei que o casamento tem o seu ponto de esperança. Eu quero profetizar: Deus vai lavar teus olhos para encontrar. Então, ainda criando esse cenário, esse contexto de Noé, Deus começa a olhar e ver que os homens vão se encantando pelo olhar. E aqui a gente começa a entender como é que a gente cai nos cativeiros. Cuidado com o que você tem colocado diante dos seus olhos. Nós somos extremamente capturados pelo olhar. O texto vai dizer que o homem foi se corrompendo pelo seu olhar. O homem foi se desviando pelo seu olhar. Muitos de nós, meus irmãos, caímos em armadilhas porque não guardamos os nossos olhos. Nossos dias têm sido dias onde homens têm sido laçados pela pornografia. Nossos dias têm sido dias onde temos alimentado os nossos olhos com tanta informação que deturpa, distorce, destrói, que a gente acaba se corroendo, entrando pela janela da alma, como Jesus diz, entrando pela janela da alma, tanta informação que vai deteriorando a gente. Quando os homens começaram a desviar os seus olhares para outras mulheres, a Bíblia diz que então o mal começou a tomar conta dos dias de Noé, de maneira que a relação se tornava insustentável. Mas Noé guardou sua vida da cobiça dos olhos. Irmãos, Adão comeu o fruto porque ele pareceu agradável aos olhos. Percebe que aqui a gente começa a ter uma diferença entre a tentação da mulher e a tentação do homem. A tentação da mulher foi uma tentação persuasiva, através de palavras. A serpente falou com Eva. Mas a tentação do homem foi através de um olhar. Adão viu o fruto. Parou para pensar nisso? O que eu quero dizer para você é que nessa hora, o Espírito Santo está dizendo: vou lavar os ouvidos das mulheres e vou lavar os olhos dos homens. Muitos de nós somos cativos pela cobiça dos olhos. Nossa geração está tomada pelas telas.
assistimos vídeos, horas a fio, sentamos para assistir séries e maratonamos, e muitas vezes vamos deixando que aquelas janelas se abram dentro da nossa casa, e aquilo vai entrando e modelando, formando, e muitas vezes somos cativos pelo que temos assistido. Quando a gente começa a quebrar o cativeiro, muitas vezes do olhar, Deus começa a trazer liberdade para nós. Posso ouvir um amém? Veja, vamos usar o exemplo de Sansão e eu ajudo vocês a entender um pouco melhor. Se você puder abrir sua Bíblia no livro dos Juízes, no capítulo de número 14. A geração de Noé se rendeu à cobiça dos olhos e por isso entrou em declínio. Se a nossa geração não lavar os olhos, também entramos em declínio. É o que assistimos, é a prisão do que vemos, que acaba nos prendendo. Veja Juízes capítulo de número 14, verso de número 1. Juízes 14, verso 1 vai falar sobre Sansão, a decadência de Sansão. Sansão desceu a tina e viu. O que ele fez? Ele viu. Ele colocou os olhos em uma mulher. Ou seja, ele foi capturado. Sansão começa a desviar-se pelo que olha, pelo que admira. Se você descer um pouquinho mais para o verso de número 8, põe para mim o verso de número 8 do mesmo texto. Verso 8. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão fez o quê? Saiu do caminho para olhar o quê? O cadáver de um leão morto. Pastor, o que isso tem a ver? Dentro das regras com as quais Sansão havia sido criado, ele não podia ter contato com o cadáver, com o corpo. E ele sai para olhar. Perceba que as quedas de Sansão são todas elas pelo olhar. Irmãos, não faça isso agora, talvez você vai se desesperar. Mas se você abrir seu aplicativo e ver quantas horas por dia a gente gasta, quanto tempo do dia a gente assiste vídeo, quanto tempo do dia, quanto é 2, 3 capítulos de uma série que a gente assiste. Eu também assisto. Mas deixa eu te dizer, muitos de nós somos capturados pelo que andamos assistindo. Se a gente pular agora o capítulo 16, verso de número 1 do mesmo livro de Juízes, mais um salto. Eu quero mostrar para vocês de maneira bem dinâmica, nos poucos minutos, que Sansão foi se rendendo a uma vida de tentação, sempre no olhar. Certa vez, Sansão foi a Gaza e viu. Viu quem? Ele viu a Dalila. Todas as vezes que Sansão desce um degrau da moral, todas as vezes que Sansão desce um degrau de declínio do seu status espiritual, da sua posição que Deus lhe deu, todas elas, a palavra ver, a palavra olhar está presente. Portanto, meus irmãos, nos dias de Noé, ou nos dias de Sansão, a queda se dá pelos olhos. Se a gente saltar um pouco mais na história, eu vou tentar ganhar um pouco de tempo, para que a gente possa fazer tudo o que desejamos hoje. Se a gente avançar um pouco mais, a gente vai ver o grande rei Davi. Davi derrotou gigantes, Davi venceu exércitos, mas um dia Davi acordou de manhã, saiu para andar no terraço do palácio, e de repente ele viu uma mulher tomando banho. Ao ver uma mulher tomando banho, Davi a cobiçou. E ele começa um processo de decadência tão terrível, que faz o rei, segundo o coração de Deus, ser um adúltero, e não apenas um adúltero, mas se tornar em um homem desleal, não apenas um homem desleal, mas um homem assassino. Pastor, o que eu quero te dizer
é que hoje o Espírito Santo quer fazer a diferença na nossa vida, porque a geração de Noé se corrompeu no olhar, mas o texto diz: Noé achou graça aos olhos de Deus. Porque se os nossos olhos estão corrompidos, os olhos de Deus ainda procuram por santidade, os olhos de Deus ainda procuram por aliança, os olhos de Deus ainda procuram por misericórdia. Alguém comigo? Ou será que pesou agora à tarde? Para ou continua? Irmãos, eu quero orar para que Deus lave os nossos olhos. E que o Espírito Santo possa abrir a nossa visão. Lucas capítulo de número 11, verso 34. Registre os textos. Lucas 11, 34. O texto bíblico vai dizer: os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o teu corpo será cheio de luz. Mas quando os olhos forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Olha só, Deus nos chamando a atenção para limpar os nossos olhos, para lavar os nossos olhos. É o olhar que permite o pecado germinar. É o olhar que faz o pecado brotar. Em 1 de João 2,16, a Bíblia vai dizer: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Verso 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O texto que nós lemos de Noé divide a humanidade em dois: uma parte muito maior, que vive pela sua cobiça, mas uma pequena parte, uma família, que vive pela vontade de Deus. Eu não sei qual a sua decisão, mas eu sei com a minha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode levantar a mão e dizer isso comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados irmãos, está na hora da gente começar a fazer um pacto com os nossos olhos. Exatamente o que você ouviu. Fazer uma aliança com os seus olhos. Jó vai nos ensinar isso no capítulo 31, verso 1. Ele diz assim: fiz um acordo com os meus olhos. Fiz um pacto com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. O que Jó está dizendo no texto é: eu fiz um compromisso de guardar os meus olhos. E quem sabe, nossas casas hoje têm tanto acesso a imagens, a mensagens, a ensinos subliminares, embutidos, dentro de realidades que vão criando dentro da vida da gente o quê? Sentimentos, distorções. Portanto, eu queria convidá-los a lavar os olhos na presença do Senhor. Jesus disse à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres colírio para que veja. Será que os próximos minutos você estaria disposto a fazer uma oração dizendo: Jesus, pinga o teu colírio dos meus olhos, lava os meus olhos neste dia, cura os meus olhos nesta hora, sara a minha visão nesses dias, porque há muitos que foram sendo expostos a visões, imagens, cenas, telas, e a vida foi se corroendo, dissolvendo. Mas Jesus está aqui, e Ele é poderoso. Ele tinha colírio e Ele tem colírio ainda, para pingar nos meus olhos e nos seus olhos neste dia.
E eu creio que hoje o Senhor vai quebrar o cativeiro da pornografia. Eu creio que hoje o Senhor vai tirar o olhar adúltero, o olhar distorcido, e vai trazer um olhar real, limpo, lavado, redimido. Sim, Jesus é o mesmo que passava lodo nos olhos do cego, e o cego voltava a ver. Jesus é o mesmo que cuspia nos olhos do cego, o cego voltava a ver. Jesus ainda é o mesmo, meu amado irmão, que leva-nos a lavar nas águas do tanque de Siloé. Ele ainda é o mesmo que mandou Ananias orar por Paulo para que caísse as escamas dos olhos. E eu creio que hoje a gente está aqui para receber colírio do alto. Quem quer receber colírio do alto? Agora só tem um jeito de pôr colírio. Como é que você faz para pôr colírio? Diz para mim. Hã? Como é que a gente põe colírio? Abrir o olho, pingar? Ah, como é que é? Tem que olhar para cima? Não dá para pingar colírio sem olhar para cima. Significa que a gente não recebe o colírio de Deus se não mudar o sentido do olhar. Se a gente não começar a olhar para o alto, o olho não é curado. Se a gente não começar a levantar a nossa visão, o olho não é sarado. Se a gente não começar a levantar a nossa visão, não tem cura no olhar. Para receber colírio tem que olhar para cima. Tem que tirar os olhos das coisas desta terra e tem que começar a colocar os olhos nas coisas do Senhor. A gente precisa elevar nosso pensamento, nossa mentalidade, nossa visão. A gente precisa do Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Eu preciso começar a tirar os olhos das coisas desta terra e começar a colocar os olhos no Senhor e no seu poder, pois a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero que você agora, simbolicamente, levante os seus olhos para cima, a sua cabeça, como quem põe um colírio. E eu quero orar, Senhor Jesus, eu creio que do céu vai descer colírio para os nossos olhos neste dia. Que este encontro, Senhor, é um encontro libertador nessa tarde. Que este é um encontro de transformação nessa tarde. E, Senhor, que aqueles que estavam cativos pelos olhos, de alguma maneira a realidade distorcida, o Senhor neste momento cura, liberta e restaura. E quem crê, levante a mão e diga amém. E dê um aplauso bem forte ao Senhor. Segure na mão de alguém e diga assim, ó, da esposa, segure na mão da esposa e diga, temos o colírio de Deus. Quem crê que o Espírito Santo está agindo? Voltemos para Gênesis 6, continuando nossa história. Deus soube. Quando a relação com a humanidade está complexa, o olhar de Deus encontra um ponto de esperança. Eu quero que você tome nota disso agora, e eu tenho uma palavra direta para você. Deus lavou os seus olhos. Deus curou a sua visão. Deus restaurou o seu olhar. E assim como Deus, no capítulo 6 de Gênesis, viu todo o mal da humanidade, mas encontrou um ponto de esperança. Eu quero te dizer, você vai aprender a encontrar os pontos de esperança no seu casamento. Você vai encontrar os pontos de futuro no seu casamento. Você vai encontrar os pontos de prazer e satisfação no seu casamento. Então escreva aí o que você vê de bom no seu casamento. Escreva 2, 3 coisas que você vê de bom. Faça esse exercício agora. O que você vê de melhor no seu casamento? O que você vê de melhor? Deus colocou o seu foco no que ele estava vendo de melhor. Ele viu muita coisa ruim, mas a Bíblia diz, Noé e sua família acharam graça diante dos olhos do Senhor.
Quando Deus estava pronto a se divorciar da humanidade, Deus então passou os olhos e viu um ponto de esperança. Viu um lugar de recomeço. Oh, aleluia. Tem gente que o que está escrevendo aí, eu preciso te dizer, isso é um lugar de recomeço para vocês. Aleluia. Escreve aí 3 pontos de esperança, positivos, animadores do seu casamento. Escreva isso, escreva isso. Escreva, é um documento que você está registrando. Você vai levantar isso para Deus e Deus, eu celebro o meu casamento. Eu celebro o meu casamento. Aleluia! Quem escreveu aí? Quem escreveu? Quem teria coragem de levantar e citar o que escreveu, que celebra de bom no seu casamento? Fica de pé então, a senhora, vamos lá. Fala alto aí, ó. Esse é um ponto de esperança, ela consegue ver. Quantos podem dar glória a Deus? Quem mais pode levantar e dizer, eu vejo isso de bom no meu casamento? Senhora? Tem isso aí? A Deus toda a glória. Sabe o que Deus está fazendo? Dizendo, é aí que você começa, é nisso que você foca, é em cima disso que você celebra, porque tudo que você celebra cresce e desenvolve para a glória dEle. Alguém comigo aqui? Irmãos, o diabo quer que você esqueça essas coisas. Deus passou um olhar na humanidade e falou, não tem nada, não tem nada, não tem nada. De repente ele olhou e falou, tem sim. Tem motivo para continuar, tem motivo para seguir. Tem Noé, Noé dá bom testemunho, Noé cuida bem da sua família. E olha que lindo que vai ser o texto, porque o texto vai dizer o seguinte, olha só, no capítulo de número, voltando para Noé, capítulo de número 6, verso de número 9 de Gênesis. Esta é a história da família de Noé. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas e sua geração, e ele andava com Deus. Aleluia! Irmãos, Deus vai contar uma história a partir da sua família. Você pode levantar a mão direita e dizer, Deus vai contar uma história a partir da minha família. Irmãos, a casa de Noé começou a se tornar uma casa diferenciada. E o que ela tinha? Em dias onde a sociedade decaía, ela tinha a voz de Deus falando dentro de casa. E no verso de número 13 do capítulo 6, a Bíblia vai dizer, Deus disse a Noé, Deus disse a Noé, Deus disse a Noé, Deus fala na minha casa, Deus fala na sua casa, Deus fala na nossa casa, Deus fala, Deus fala, Deus fala. Eu vou insistir nisso até você acreditar, Deus fala. Deus fala com o marido, Deus fala com a esposa, Deus fala com os filhos, Deus fala na nossa casa. Deus fala na casa dos crentes, Deus fala na casa dos que buscam, Deus fala na casa dos que oram, Deus fala na casa dos que abrem a Bíblia. Deus fala, Deus fala, Deus fala. E o que Deus disse? Darei fim a todos os seres humanos da terra, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Verso 14. Faça para você uma arca. Diga-me, minha casa, uma arca. De novo, bem forte, vamos lá. Minha casa, uma arca. Eu vou fazer a minha casa uma arca. Faça para você uma arca de madeira, de cipreste. Divida em compartimentos. Revista de piche por dentro e por fora. Percebe que esse homem recebe de Deus a missão de construir um refúgio para sua família, de construir um abrigo para os seus. Deus é um Deus que compartilha planos. Sabe, a gente está com medo, para onde que a política vai, para onde que a economia vai, o que vai acontecer, vai ter uma outra pandemia, o que vai vir, vai ter o El Ninho, vai ter crise disso, vai ter aquilo. Ei, olha para mim. Salmo 25. Para os íntimos do Senhor, o Senhor revela os seus segredos.
Deus não vai te deixar vendido. Deus não vai te deixar desamparado. Noé tem algo grave para acontecer. Mas você faz parte da minha intimidade. E na minha intimidade eu revelo os meus segredos. Faça uma arca. Faça uma arca. Faça essa arca como um lugar de refúgio para você e para sua família. Segure na mão da sua esposa e diga assim: fazer a arca dá trabalho. Fazer a arca dá trabalho. A instrução é que essa arca devia ser revestida por dentro e por fora. O que eu disse? Ela devia ser blindada por dentro e por fora. Por dentro, para que aquilo que tivesse dentro não escapasse. Por fora, para que aquilo que tivesse fora não entrasse. Está aqui uma boa dica. Como devemos construir a nossa casa como refúgio? Reveste por dentro para preservar aquilo que lá está. Reveste por fora para que nada de fora contamine, prejudique, afete o que está dentro. A nossa vigilância precisa ser em dois sentidos. É um duplo revestimento que o texto traz. O primeiro revestimento, que é o revestimento interno, sobre as coisas que devemos guardar. Escreva aí, coisas que devemos guardar. Quais são as coisas que devemos guardar? Nossa cultura? Nossa fé? Nosso apreço um pelo outro? Nossos valores? Coisas que devemos guardar. Reveste por dentro, para que isso não escape. Muitas vezes nós vamos deixando que as coisas se escapem, deixam fluir, ir embora. Vamos abrindo mão. Abrimos mão da oração da refeição, ou abrimos mão de uma leitura devocional, ou abrimos mão e vamos deixando com que as coisas vão escapando de dentro da nossa casa. A primeira vigilância, o que não pode escapar. Mas também a Bíblia diz que ele deveria fazer um revestimento exterior, uma blindagem externa. Para quê? Porque a nossa segunda vigilância, o que não pode entrar. A casa é sua, você decide o que entra e o que não entra. Amém, gostei desse amém, não estou sozinho, amém, glória a Deus. A casa é sua, você decide o que entra e o que não entra. Muitos de nós estamos aqui, temos esquecido de colocar as trancas, de revestir por dentro e revestir por fora. Eu não quero que outros valores entrem. Eu não quero que outras ideias que não compactuam com o Evangelho entrem. Eu quero criar um ambiente seguro. Não é um ambiente que está inconsciente, ou um ambiente que está ignorante, mas um ambiente que está protegido. Será que você pode levantar a mão e declarar comigo aqui: a minha casa estará blindada por dentro e por fora, nada que está dentro vai escapar e nada que está fora vai entrar, para a glória de Deus. E a Bíblia diz, meus amados, que Noé começa aquele grande trabalho. Qual era o trabalho de Noé? O trabalho de Noé, mais do que serrar madeira, mais do que pregar tábuas, o trabalho de Noé era manter sua família perseverante e obediente. Por décadas e décadas, Noé manteve sua família perseverante e obediente. Esse era o trabalho, mais que pregar tábuas. Por décadas e décadas, Noé manteve sua família alinhada com a visão que ele recebeu. Todo mundo sabia a visão que o pai recebeu. O trabalho de Noé
ia muito além de serrar as tábuas, era manter todo mundo olhando para a promessa que Deus havia feito. O trabalho de Noé, meus amados irmãos, era resistir à zombaria e o questionamento. E aí, Noé, não choveu ainda, hein? E aí, Noé, esse barco vai navegar onde, Noé? Deixa eu te dizer. Sabe qual é a diferença entre o louco e o gênio? Resultado. Até o dia que caiu o primeiro pingo de chuva, não era louco. Na hora que a chuva começou a cair, meu irmão, ele se tornou um visionário. Deixa eu te dizer, tem gente que vai achar que é loucura a sua fé, tem gente que vai achar que não faz sentido a sua fé. Ele teve zombaria e questionamento até o dia que a chuva veio. E posso te dizer, o nosso mundo está debaixo de juízo. E alguém pode dizer que pode ser uma loucura você querer criar sua filha como você está criando. Parece uma loucura você querer criar o seu filho do jeito que você está criando. Mas deixa eu te dizer, até que a tempestade venha. E aí a gente sabe qual casa fica de pé e qual não fica. A família de Noé começa a navegar naquele mar. Não tem leme. Não tem como conduzir. Sabe por quê? Porque nessas horas, irmão, a gente segura na mão de Deus e vai. E lá dentro está a família de Noé e eu estou quase terminando. Aquele lugar não era um lugar fácil. A arca de Noé não era um lugar fácil. Já pensou? Como é que foi viver aquele tempo, todo mundo confinado dentro da arca? Barulho dos animais. O odor que aquela criação toda devia gerar lá dentro da arca. A arca era barulhenta, fedida. Era incômodo. Não era o lugar mais confortável do mundo. Não era o lugar mais fácil do mundo. E às vezes a casa da gente está meio arca de Noé. Mas deixa eu te falar. Quem estava dentro estava salvo. Quem estava fora estava perdido. A arca de Noé não era um lugar perfeito, mas era um lugar seguro. Minha casa está longe de ser uma casa perfeita. Como eu imagino que a sua também. Mas embora minha casa não seja uma casa perfeita, é um lugar de segurança. Foi o melhor lugar que eu encontrei para criar os meus filhos, para envelhecer com a minha esposa, para avançar para a vida. E quem sabe você está aqui hoje. O mundo está como está. Deus olhou para o mundo e não viu muita esperança. Mas quando ele olhou bem, ele viu pontos onde ele diz, vale a pena. Eu sigo. E assim Deus foi criando uma casa flutuante, capaz de atravessar a tempestade, que não era um lugar perfeito, mas era um lugar seguro. E Deus me trouxe aqui, e te trouxe aqui, para que nessa tarde, a gente possa junto, continuar construindo a nossa arca. É mais do que pregar tábuas, levantar uma parede, colocar uma porta, fazer um telhado, um contrapiso, colocar um acabamento, mobiliar, decorar. Deus está dizendo, o trabalho de uma casa é manter uma chama acesa, uma esperança viva e uma confiança nas promessas de Deus. Resistir às tentações e seguir em frente. Quem sabe hoje você está aqui. E eu vim te dizer, o Espírito Santo te convida hoje a construir uma arca de salvação.
marca de libertação, de transformação. Fica de pé. Deus quer salvar muitas casas aqui. Deus quer salvar muitos lares aqui. Deus quer blindar a sua família aqui. Eu sei que a gente tem feito isso vez após vez, mas é assim que tem que ser. Junta com a tua esposa, junta com o teu marido mais uma vez. E o Espírito Santo está neste lugar. E eu preciso orar na autoridade que é no nome de Jesus, aqui e agora. E eu preciso declarar na autoridade que é no nome de Jesus, aqui e agora. E agora vocês vão fazer uma oração pelos filhos de vocês. Ainda que eles ainda nem tenham nascido. Vocês vão orar pelas noras de vocês, pelos genros de vocês. Ainda que eles sejam crianças ainda. Acredite. Teu genro já está por aí, tua nora já está por aí. Para alguns. Sim, o Espírito Santo está ministrando. Porque a sua casa vai ser uma arca. Que vai estender à próxima geração a esperança, a salvação, a aliança. Seus filhos vão conhecer a aliança por causa da tua perseverança. Suas filhas vão conhecer a aliança por causa da tua perseverança. O Espírito do Senhor está neste lugar mais uma vez. Senhor, nós oramos na tarde de hoje. O nosso mundo está tomado de imagens deturpadas, distorcidas. Somos bombardeados todos os dias pela sutileza das imagens e dos vídeos, das fotos. Somos atraídos, ó Deus, pelos olhares deste mundo. Empresas multibilionárias, corporações gastam, Senhor, milhões para capturar nossa atenção, para capturar o nosso olhar. Algoritmos percebem a fração de segundo que demoramos em uma imagem e sabem que estamos inclinados àquilo. Senhor, nós oramos hoje. Os homens se perderam no olhar, mas os nossos olhos se voltam para Ti, e no Senhor encontramos esperança. Queremos hoje, Deus, reconciliar nossa casa contigo. E de novo, Deus, fazer uma aliança do meu lar com o céu. Espírito Santo, nós oramos neste lugar. Vem com a Tua presença, Senhor. Faz a obra que eu não posso fazer. Como disse o rei Josafá, nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nossos olhos estão postos em Ti. Nós renovamos neste lugar a aliança da nossa casa com o céu. E que o Espírito Santo hoje entre em operação. Para que a nossa família possa navegar pelas águas turbulentas dos juízos deste mundo. E chegar do outro lado. Chegar do outro lado. Chegar do outro lado. Chegar do outro lado. Guardada, protegida e abençoada. Põe, Senhor, o sinal no céu. O sinal da Tua aliança. Da Tua bondade. Pois Deus olhou para a terra e achou graça em nossa casa, em nosso lar e em nossa família. Jesus, sopra o Espírito Santo. Nós nos alegramos do Senhor. Os motivos da nossa perseverança, nossa família, nossos filhos, nossa geração, é a história que será contada de uma família que temeu, serviu e adorou o Senhor. Te adoramos, Jesus. Ei, levante uma das mãos aos céus. Adore a Jesus, adore a Jesus, adore Jesus. Adore a Jesus, adore a Jesus. Graças te damos, Senhor,
Sim, Senhor, nós te agradecemos. Graças te damos, Senhor. Oh, nossa família será guardada. Nosso lar está blindado por dentro e por fora. Não fugirá de dentro de nossa casa o amor, o respeito. Não fugirá de dentro da nossa casa a devoção, a aliança, a bondade. Não fugirá de dentro da nossa casa a fidelidade, a lealdade, o companheirismo. E ao mesmo tempo declaramos: nossa casa está blindada. Não invadirá nossa casa os males e as setas malignas. O escudo da fé está levantado. Senhor, nós celebramos o teu nome, porque em dias onde tudo se desfaz, nossa família constrói uma arca. Em dias onde tudo se perde, nossa família tem uma promessa. Em dias onde tudo se acaba, nossa família continua na sua presença. Pai de amor, obrigado por esta igreja que acredita na família. Obrigado por esses pastores que acreditam no lar. Obrigado, Senhor, por este povo que investiu, Senhor, em sua família. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de compartilhar aqui a tua palavra. E que o Senhor continue fazendo o extraordinário em nosso meio. Que Deus abençoe, meus irmãos. Privilégio compartilhar com vocês, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria